Bem, boa tarde. Vamos dar início aqui à primeira live de construção do Plano de Gestão Participativo da Chapa 3, Um Novo Tempo, Descentralizar, Democratizar, Transformar. Então, agradeço aí todos que estão participando aqui por vídeo, nos acompanhando também. Peço que deixem seus comentários, suas sugestões, ou via aí o chat do vídeo, ou daqui a pouco eu vou postar o formulário que é possível participar também de forma assíncrona. Então, essa primeira live, a gente quer discutir com a comunidade o nosso programa de gestão no assunto implantação de um novo modelo de governança democrática. Então, nós consideramos fundamental a universidade trabalhar de forma democrática, respeitando e fortalecendo sua autonomia, de forma que a gente cumpra da melhor maneira possível o nosso papel social. Então, a gente entende que a gente precisa, tá até no nome da nossa chapa, descentralizar, dando mais autonomia aos nossos campi, democratizar, porque essa é a forma de transformar, a gente ajudar a transformar a sociedade numa sociedade melhor. Então, feito esse preâmbulo, né, da nossa chapa composta aí, que tem como representantes eu como candidato a reitor Leduino, e a Adriana como candidata a vice-reitora, e nós abrimos aí ao debate dos colegas que estão participando aqui. Gostaria de agradecer o professor Daniel Vasques, que é professor do campus Guarulhos, da FLESH. Gostaria de agradecer muito a Beth Salvador, que é professora do Departamento de Informática em Saúde do campus São Paulo. Agradecer ao professor Carlos Belo, professor da FLESH, campus Guarulhos, e ao Emerson, que é técnico administrativo do campus Baixada Santista, ex-diretor administrativo do campus. Então, feito esse preâmbulo, vou passar a palavra aí aos colegas. A Adriana, quer dar uma saudação? Bom, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos e, como o Leduino falou, a nossa intenção com essas lives são de fazer o nosso programa, né, de ação aí, se chegarmos à reitoria, junto com a nossa comunidade. Então, também queria agradecer aos nossos colegas que estão aqui presentes e dizer que quem quiser participar com alguma pergunta, por favor, pode escrever no chat, que a gente está acompanhando aqui e vamos responder. Obrigado, Adriana. Algum dos colegas gostaria de começar fazendo sua proposta, no sentido de tornar a nossa universidade mais democrática? Leduino, acho que para quem está, como é a primeira live, né, acho que valeria a pena explicar, se você pudesse explicar o eixo, né, como é que a gente estruturou o início, né, da candidatura, em torno de que eixos, né, que estão estruturando esse plano, né, e que essas pessoas que estão aqui são pessoas que têm propostas, né, e que a gente está recebendo essas propostas, né, agora, ao vivo, né, na live, e também no formulário que você vai divulgar aí também para a gente, nos comentários, né, no Facebook, tá? Mas acho que seria bom uma introdução do eixo, desse eixo de hoje, né? Tá. Não, legal, Daniel, obrigado. Então, coloquei aí o link onde é possível apresentar a proposta via formulário, mas também reforço que é possível apresentar aqui via chat. Hoje nós tivemos um problema técnico e não está sendo possível transmitir via YouTube, mas as próximas nós acreditamos que será possível, nós faremos o upload desse vídeo. Então, um pouco do histórico da construção da nossa chapa, né? Começou com um grupo, né, de colegas, professores, técnicos, alguns estudantes, discutindo a necessidade de ter uma reitoria que representasse a diversidade de todos os nossos campos. Então, foi a partir daí, desse início, desse desejo, dessa vontade legítima, né, de ter uma chapa que representasse todos os nossos 7 campi, que nasceu a nossa candidatura aqui colocada. E como desde o começo, uma palavra muito forte que apareceu foi autonomia universitária, o respeito à autonomia universitária, o respeito a cada um dos nossos 7 campi, o seu protagonismo, que não houvesse nenhum tipo de predomínio de um campo sobre o outro,
e daí nascem os nossos eixos, né? O primeiro que a gente está discutindo aqui hoje é o novo modelo de governança, como eu coloquei, né? A implantação de um novo modelo de governança democrática, que respeite a autonomia de cada um dos campos, que faça discussão democrática, que conduza a nossa universidade ouvindo a comunidade, né, a escuta, nas reuniões que eu e a Adriana estamos fazendo, a gente vê que a comunidade dá muito valor à escuta, que os gestores escutem a comunidade. Então, o primeiro eixo nasce desse desejo, de que a gente tenha um conselho universitário democrático, que divulgue a sua pauta com antecedência, que respeite as vozes dissonantes, que respeite a diferença, que valorize a discussão ampla e democrática. O segundo eixo também está na essência da formação da chapa. Nós discutiremos aí, está programado para discutir amanhã, que é a redução da desigualdade entre os campos. O terceiro eixo, que está marcado a discussão para quarta-feira, é a valorização das pessoas, são as pessoas que fazem a Unifesp. O quarto eixo é a inclusão social e ações afirmativas, que nós pretendemos discutir na quinta-feira, e na sexta-feira nós faremos a discussão do eixo produção e difusão do conhecimento em prol do desenvolvimento sustentável. Então, de maneira geral, são esses. Quem tiver dúvida pode colocar aqui no chat também, que a gente vai projetando aqui ao vivo. E, de maneira geral, é isso, Daniel. Não sei se você gostou. Cada um dos colegas também pode complementar, reforçar aí no caso, hoje o assunto é a implantação de um novo modelo de governança democrática. Está aberta a palavra aí aos colegas, a gente vai aquecendo o debate, né? Quem tiver pergunta também pode colocar. Na verdade, hoje em dia, os nossos campi, eles possuem capacidade para tomar suas próprias decisões, né? E hoje nós vivemos sobre a tutela da reitoria. Então, quando a gente fala em descentralizar, exatamente dar autonomia para os campi, né? Tomarem as suas próprias decisões dentro das suas prioridades, né? Dentro das suas necessidades, de acordo com as suas áreas. Então, eu acho que esse é um ponto principal, o ponto principal da nossa candidatura, né? E isso envolve descentralização de, principalmente, recursos. Eu acho que esse é um bom ponto para a gente, talvez, começar a discutir. Nesse assunto, né, destacar que, né, nos campi, né, eu fui diretor do campus de Guarulhos, né, e no início, né, lá em 2013, 2014, a gente tinha um orçamento no campus, né, a congregação apreciava o seu orçamento, ela votava esse orçamento, tá? E de 2015 para cá, já há 5 anos, que a gente não tem mais essa discussão no campus. Tá? Isso não está mais... Isso acabou sendo concentrado no âmbito da pró-reitoria, de uma câmara técnica, né? Claro que tem a gestão dos cortes, mas a universidade continua tendo seu orçamento como um todo, né? A Unifesp como um todo tem o seu orçamento, né? Então, como a Chapa 3 propõe descentralização, eu acho que esse é um ponto importante, né? De como a gente pode devolver, né? Eu acho que é uma proposta clara dessa chapa, né? É devolver o orçamento para os campi, né? Nós temos ter como esse objetivo, como meta, devolver o orçamento para os campi, né? Bom, nós temos aqui o Emerson, né, que participou aí acho que, ele vai dizer quantos anos ele foi diretor administrativo do campus Baixada Santista, né? Se ele puder dar o depoimento e dizer como que a gente, né, se essa ideia é importante de devolver para os campi o orçamento, acho que isso vai nos ajudar bastante nessa construção, né, de como fazer, né? Esse compromisso eu acho que a chapa tem condição de assumir, né? E agora o Emerson pode dar detalhe com a experiência que ele tem, né, como ex-diretor aí. Emerson, a gente não está te ouvindo, Emerson.
estamos... Emerson, a gente não consegue te ouvir. Talvez seja o fone de ouvido. Enquanto que o Emerson, quando você conseguir, a gente passa a palavra para você. Mas queria reforçar que eu e o Daniel fomos diretores de campo no mesmo período. Alô, Emerson? Não, fui eu, Carlos, que enquanto isso for o caso, eu falo, mas complementa, Leduíno, depois eu comento, desenvolvo um pouco o que o Daniel falou. Não, obrigado, Bela. Não, só queria dizer que a gente, como o Daniel, né, a gente discutiu na congregação discutiu o orçamento do ano nos 2 primeiros anos. A partir de 2015, isso foi ficando cada vez mais concentrado. E hoje eu participo da congregação, deixei de ser diretor, mas fui eleito representante docente na congregação. E a congregação hoje, ela acaba sendo um informe dos cortes que são realizados a posteriori. A direção não consegue faz um esforço, mas não consegue fazer um planejamento porque ela não sabe o recurso que ela vai ter. E pelo que a gente conversa, né, nenhum dos diretores sabe para onde foi o recurso, isso realmente ficou muito centralizado, e a gente acha que essa não é uma boa prática de gestão, né? Os recursos, por mais que sejam poucos, e infelizmente tem havido cortes, né, no orçamento da universidade, ele deve ser feito a discussão de forma transparente, isso é uma boa prática, né, de gestão pública, que seja feito de forma transparente, democrática, e os recursos não podem ser decididos onde serão investidos no gabinete. Então, eu e o Adriano temos conversado com muitos professores que estão pagando do bolso manutenção de equipamentos, que é de obrigação institucional, né, quando os docentes submetem um projeto para a FAPESP, a Unifesp atesta que vai dar a contrapartida institucional, só que isso não está acontecendo e os docentes estão tirando dinheiro do bolso para conseguir fazer pesquisa, às vezes pesquisa voltada para o combate à Covid-19, por exemplo. O diretor ele fica totalmente de mãos amarradas, porque ele não tem os instrumentos para fazer o planejamento necessário. Então, isso é uma questão urgente que a gente precisa mudar, e a gente tentou colocar isso até no nome da chapa, a palavra descentralizar, democratizar, para a gente passar essa mensagem para a comunidade, que essa é uma das nossas prioridades. Como o Leduíno... Posso falar? Pode falar. Então, como o Leduíno falou em democracia, né? Então, eu lembrei que a democracia no próprio Consul, ela não é tão clara, né? Na prática, a gente tem a presidência do Consul, né? Tomando conta da reunião, né? A presidência do Consul, levando também os pró-reitores que não são eleitos pela comunidade a ter voto no Consul, né? Então, a reitoria já chega com os votos dos pró-reitores, e isso dificulta muito o debate, né? E a gente quer mais autonomia, né? E valorização do debate entre os pares sobre os vários assuntos, né, importantes que realmente têm grande peso em toda o andamento da Unifesp, né? Então, a gente defende a autonomia dos campi para decidir, né, tomar suas decisões, e a gente quer também mais democracia, né, dos conselhos, no conselho universitário. Eu acho que é o maior problema que a gente tem. A gente quer mais democracia e que seja respeitado realmente o papel dos membros eleitos, né? E qual o papel de um presidente de um conselho universitário. Isso está um pouco confuso nos dias de hoje. Obrigado, Adriana. Coloquei a pergunta que a gente recebeu aí do Marcelo Valim, como essa chapa vê a distribuição da verba da matriz Andifes dentro da instituição. Então, só para antes passar para os colegas, só explicar, a matriz Andifes é uma forma de calcular o recurso
que é destinado do MEC para as universidades federais. Foi feito com base em muito estudo, muita discussão, foi um consenso das universidades federais, e é baseado em algo chamado aluno equivalente. Então, cada aluno da universidade tem um peso de acordo com o curso. Então, um curso que usa laboratório tem um peso maior do que um curso que não usa, um curso, né, que não precisa de tanto laboratório. Então, isso é feito um peso. Isso foi feito um consenso nas universidades federais. Bem, desculpem, sempre tem a participação aqui da minha cachorra. É complicado. Então, esse recurso, cada universidade recebe com base no aluno equivalente. Também o curso noturno tem um peso maior, o aluno, e fora de sede também. Então, o MEC, ele adota políticas que chama índices para induzir políticas, para induzir as universidades a criar mais curso noturno, curso fora de sede. Então, é um cálculo muito bem feito, muito bem pensado. Então, cada campus contribui para aumentar o orçamento da universidade. Quando isso chega na Unifesp, a matriz Andifes já foi tomada como base, como o Daniel colocou lá em 2013, 2014. Mas desde 2015, quando teve ajuste fiscal, por conta da crise, isso deixou de ser usado. Mas a gente acha que isso deve servir de uma referência, e cada campus saiba quanto contribui para o orçamento, e que houvesse uma discussão democrática, transparente, com base na matriz Andifes, de quanto cada campus vai receber, porque cada campus faz essa contribuição para o orçamento da Unifesp. Inclusive, aqui o campus da Zona Leste, que é o nosso campus mais novo, já tem estudante, então, a partir do ano que vem, esse campus já traz orçamento para a Unifesp, então ele contribui para trazer orçamento. Cada aluno novo que a gente consegue na Unifesp, ele aumenta o orçamento da universidade. Também tem alguns fatores de retenção, quanto mais alunos a gente diploma, ou seja, quanto mais alunos a gente consegue formar, quanto menor a evasão, maior é o recurso da universidade também. E são, como eu disse, políticas indutoras para a universidade implementar políticas de combate à evasão. É uma matriz muito bem pensada, eu agradeço a pergunta do Marcelo. A nossa chapa vê que isso deve ser uma referência, sim, na minha opinião, né? Estamos construindo aqui coletivamente, mas para balizar o orçamento dos campos. Mas queria passar a palavra para o Belo, que pediu. Estão me ouvindo? Então, Sim. Né? Então, eu queria complementar um pouco o que o Daniel está dizendo, né? Porque nesse último ano eu tenho acompanhado mais de perto, seja na congregação do campus, seja no COPLAD, né? Essa gestão, né? Essa gestão orçamentária, etc. Né? Só uma lembrança para alguns mais veteranos, enfim, mas que os outros que saibam, né? Na chapa que foi eleita em 2012, eu fui um dos apoiadores, e juntamente com alguns professores, né, inclusive o professor Pedro Arantes na época, nós elaboramos um item no programa que previa o orçamento participativo. Está previsto claramente lá, e infelizmente não foi implementado, em nenhum momento foi implementado. O Daniel e o Eduardo estavam no começo, né, teve a polêmica sobre como vai aplicar a matriz Andifes, e ficou nisso. Houve pequenos ajustes, né, em relação ao critério da matriz Andifes, porque ela concentra um pouco, talvez, em alguns campos e tal, alguns ajustes pequenos, mas nenhum avanço no sentido da democratização. Dito isso, gente, trazer para cada campus é importante, mas tem, evidentemente, um problema operacional importantíssimo hoje. Quem acompanha a universidade, e os nossos colegas que estão no Consul sabem, realmente falta dinheiro. Então, aí, como é que a gestão participativa vai tratar quando falta dinheiro? Né? Tem que discutir abertamente, né? Aonde falta, como é que alguns campi procuram ajudar os outros, mas que isso fique claro, especificado, e que ao longo do tempo, a curto, médio e longo prazo, sejam feitos os ajustes, né? Porque não pode ser uma questão permanente, uma transferência de recursos, aspas, de campos superavitários, né? Versus outros que, por algumas circunstâncias, ninguém está culpabilizando ninguém, mas por circunstâncias podem estar deficitários. Né? Então, esse é o problema. A gestão está, de alguma maneira, dizendo, e provavelmente está fazendo isso, né, pagando contas, né? Evitando que as contas atrasem, porque isso pode causar problema, nós sabemos. Mas nada disso está sendo transparente no sentido de que, seja de um ajuste de longo prazo nessa questão, seja de que
os campos que estão contribuindo, de alguma maneira, venham a ter perspectiva de ser ressarcidos no futuro, né? Que acho perfeitamente legítimo. Né? Isso é um ponto importante. Né? Outra coisa importante da discussão do orçamento participativo, e eu me lembro que eu escrevi sobre isso também, tá, gente? É aquela história, né? Bom, elegemos o reitor. Por que tem que fazer o orçamento participativo? Ele tem um mandato, então ele pode governar. Essa discussão aconteceu, para quem acompanhou isso, polemicamente, lá no Rio Grande do Sul. A Câmara falou, não, nós é que vamos votar o orçamento, não é a população. Era 15% da massa total que foi disputada lá. Quebrou o pau total, foi uma briga imensa. Mas no procedimento democrático, a gente não considera que o fato do reitor ter sido eleito significa que ele tem toda a autonomia para gerir o orçamento. Né? A ideia é democratizar também esse processo. Né? E, portanto, como a reitoria não é um campus, a reitoria é aquele que gerencia o conjunto dos campi, né? O orçamento dela tem que ser discutido. E, diga-se de passagem, também o quadro de pessoal, que faz parte dos recursos, como disse a Carla, né? Adriana. Os recursos financeiros, os recursos. Então, tem que ser discutido. A reitoria, as pessoas que estão na reitoria, nessa, na outra, qualquer outra, fazem o pleito legítimo e o conjunto diz: bom, a reitoria tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? E, consequentemente, se for o caso, você pode até remanejar aí algum recurso. Não é remanejar na marra. A reitoria tem suas atribuições, mas remanejar a partir do. O que a reitoria deve fazer? Quanto precisa gastar para fazer isso? Né? Então, democratizar é devolver para os campi e também discutir o que é o orçamento do aspas, campus, fecha aspas, né? Que é uma aberração, ou a unidade orçamentária, que é o termo técnico, reitoria. Né? Então, a gente... Só para terminar, eu acho que a gente deveria propor também uma outra forma, é uma discussão participativa sobre a gestão de recursos humanos. Né? Vendo as informações do censo que foi feito e da alocação de pessoal, o Daniel tem os números que ele pode passar melhor para todos nós, tendo clareza como é que as coisas estão colocadas. Eu desde que eu estou no Conselho Universitário, que eu estive no Conselho Universitário, eu estive paralelo ao Leduino, no primeiro mandato da Soraya, de 13 a 15, se pergunta sobre o banco de professores equivalentes e tem também, gente, um banco de técnicos equivalentes. Não há a menor transparência de como ele é composto, quem contribuiu para isso. Aqui respondendo um pouco a pergunta do Marcelo Valim. O banco de professor equivalente é vagas que estavam num campus e não estão mais. Deve continuar com ele? Não sei, mas é importante ter registro. Estavam no campus tal, foi aposentado, foi transferido, tal. Né? Então, aproveitando só para dar uma resposta para o Valim aqui, tem o peso da matriz Antips, né, que a gente pode recuperar, né? Mas o problema é que, na hora do... Só para terminar mesmo, na hora que se tem contas atrasadas, as contas, de alguma maneira, têm que ser pagas. Só que esse ajuste intertemporal, inclusive, sobre como isso vai ser ajustado, não é feito. Então, administra-se o longo prazo na sucessão de curtos prazos emergenciais, o que não é correto. Né? É isso. Então, resumindo, o que a gente quer fazer em termos de orçamento é uma nova pactuação, restabelecer o orçamento dos campi e, claro, em algum caso de emergência, a gente discutir aí um orçamento participativo, né? E deixar bem claro quanto um campus cedeu, né? Para suprir essa necessidade de uma outra unidade e que isso volte para o campus num outro momento, de alguma maneira, né? Seja na discussão de bens de capital, seja de alguma outra maneira, mas o campus não pode. A gente não pode simplesmente pegar, tirar aquilo que o campus tem direito, passar para outro campus e o campus ficar com o buraco. Porque depois ele precisa de uma emergência, ele vai tirar de onde, né? Então, a gente quer realmente fazer uma pactuação de que os campi vão saber quanto tem, qual é a porcentagem de cada um, o campus reitoria não vai existir, porque a reitoria não é um campus, é um órgão administrativo, né? E a gente vai trabalhar exatamente com a discussão do orçamento participativo em todas as modalidades aí que envolvem orçamento. Essa é a nossa ideia. Muito bom. Eu gostaria de tentar responder a pergunta do Marcelo, né?
quando eu estava como diretor, a gente tinha as informações, então a gente fazia os cálculos, até na congregação do Campo São José dos Campos a gente aprovou, e a nossa proposta era fazer a divisão do orçamento via matriz Andifes. Então, naquele momento, os campi que mais perdiam recursos, assim, ó, que mais contribuía para o orçamento da Unifesp e não tinham retorno, eram os campi de Diadema e de Guarulhos, que tem um elevado número de alunos, né? E Diadema ainda tem peso, os alunos têm peso mais alto porque tem laboratório e porque tem Guarulhos também, né? Guarulhos e Diadema, muitos alunos do curso noturno. Mas depois a gente não tem mais acesso. Eu mesmo sendo do Conselho Universitário nos últimos 4 anos, eu não tenho acesso, quem é membro do Conselho Universitário não sabe, não tem acesso a esses dados. Eu não sei quem tem, os diretores eu acho que não tem também. Então isso realmente está muito restrito, como eu disse, não é uma prática de gestão pública que a gente defenda, né, que seja uma boa prática e a gente vai reverter isso. Temos alguns outros comentários aqui. Eu postei o comentário do professor Luiz Augusto, né? Falta de acesso a recursos para participação em eventos de pesquisa. Realmente você precisa ter orçamento, o diretor, o chefe de departamento, para conseguir fazer um planejamento, ou o coordenador do curso de pós-graduação via verba PROAP. E temos um comentário aqui da Dulce. Em relação às vagas docentes, será transparente para toda a universidade? Acho que o professor Belo colocou isso aí na questão do professor equivalente, que também é uma caixa preta, né? A gente precisa deixar claro como é que faz essas contas do professor equivalente, qual que é o valor do professor equivalente de cada campus, da universidade. Eu, como diretor ou como conselheiro universitário eleito, eu não sei. Não sei porque isso não é disponibilizado. A gente tem perguntado para os colegas nas reuniões, se alguém sabe, ninguém sabe também. Então, a gente precisa divulgar isso, realmente tem que ser transparente. Então, a gente não tem nem o número de docentes que a gente tem no banco de docentes equivalentes, nem o número de docentes que a gente tem no banco de servidores. Então, assim fica muito difícil, né, da gente saber como distribuir, né, atender as necessidades dos campi, porque a gente não tem noção. Esses números não são explícitos, não são passados nem para os membros do conselho universitário, né? Não são, quanto mais para as pessoas que estão nos campi, né? E que não estão ali diretamente ligados à administração central. Leduino, acho que o Emerson, não sei se ele já consegue falar, né? Depois a gente pode passar para os demais colegas aqui, tá? Mas eu acho que a gente já tem 2 propostas, né? Essa de devolver o orçamento para os campi, né? E de implantação do orçamento participativo, uma promessa aí não cumprida, que eu acho que a chapa tem condição de assumir essa proposta. Né? Eu acho que o Daniel frisou uma coisa agora que é bastante importante. Essa questão do orçamento participativo, isso foi promessa de campanha da atual gestão, e ela não cumpriu, né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante para a gente levar em consideração. Sim. Emerson? A gente não ouve, Emerson. É com algum problema, mas é comum, viu? Eu tô achando que é alguma coisa que não quer dar voz ao Emerson, hein, gente? Bom, então podemos passar... Digita no chat se você tiver alguma mensagem assim mais... Isso, acho que outra pessoa pode falar enquanto o Emerson digita e depois a gente lê aqui o que ele está escrevendo. A gente lê. Tá? E dentro desse eixo tem também a descentralização, além da autonomia, né, e o orçamento é uma questão importante para a autonomia, tem a questão da descentralização, né, e da gestão democrática, né, nos colegiados, no Consul em especial, né, que é o órgão máximo da universidade, né. Então, acho que a Beth e a Ariane podem tratar disso também. Professora Eliane, quer falar? Eu posso começar, então. Tá bom, Beth, obrigada. Bom, eu vou fazer, primeiro, né, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Eliane de Souza Cruz, aqui do campus Diadema.
moro em Diadema também, sou do Conselho Universitário, já também, igual o Leduino, na segunda gestão, e uma das gestoras lá do Grupo Google, que a gente comunica, né, para tentar tornar transparente a pauta, né, e as decisões do Consul. Então, por essa experiência, né, já no segundo ano, e por ter vivenciado um outro contexto acadêmico durante muitos anos, eu acabei, por questões pessoais, fazendo mestrado e doutorado em Portugal, então tenho a vivência do meio acadêmico de lá. Sei que eu não vou trazer para importar ideias de outros países, né, que às vezes não são aplicáveis aqui, mas eu acho que a gente tem que desnaturalizar práticas, né, e uma proposta que eu fiz, já com alguns colegas, conversei com muitos já, sobre a presidência do nosso Conselho Universitário. O nosso Conselho Universitário sendo presidido pelo próprio reitor, e tendo a presença dos pró-reitores, como os colegas referiram, né, com direito a voto e tudo, sempre causou-me uma impressão, e eu procurei entender um pouco esse processo. Então, eu vou falar um bocadinho de como... Posso só explicar brevemente como é lá em Portugal, só para a gente ter um exemplo, né? Existem outros países, né? Então, por exemplo, o Conselho Geral, que é o equivalente ao nosso Conselho Universitário, ele tem um caráter, em Portugal, mais fiscalizador. Um terço dos membros, por exemplo, na UTAD, que é uma das universidades parceiras, um terço das pessoas desse conselho são personalidades convidadas externas. Esse Conselho Geral, ele não tem a presença do reitor, vice-reitor e pró-reitor, ele tem presença de alunos e também de servidores, né, mas também em menor número, como é o nosso. Ele acontece a eleição desse conselho de forma direta, depois de mais ou menos uns 3, 4 meses, a eleição também direta dos departamentos das escolas, que são equivalentes, aqui as escolas são equivalentes aos nossos institutos, né? E dos conselhos científicos e pedagógicos. Esses conselhos científicos e pedagógicos não possuem presidência dos pró-reitores também. Eles são eleitos, né? Depois que se elege o conselho científico, se decide, né, quem daqueles eleitos vai presidir o conselho. Eles acabaram mudando o estatuto, né, no caso da UTAD, que eu tenho maior proximidade, e o reitor acaba nomeando os vice-reitores, os pró-reitores, e, infelizmente, o que eles consideram retrocesso, né, o meu colega, principalmente sindicalista lá também, é que eles também, o reitor também nomeia o presidente das escolas, que são equivalentes aos nossos diretores dos institutos, e no caso aqui de Diadema, né, Adriana, é como o diretor do campus, né? Exatamente. O reitor, ele não é eleito, ele concorre através de um tipo de concurso público internacional, porque, por exemplo, eles tiveram um indiano concorrendo à reitoria da UTAD. Então, ele pede essas pessoas externas, pode ser de outros países. Depois, esse Conselho Geral vai analisar todas as submissões, né, seria o nosso Conselho Universitário, né, vai analisar todas as submissões de propostas para decidir quem vai ser o reitor. Aí, obviamente, eu fiz umas perguntas, né, para o meu colega, como está isso hoje, né, e ele me informou que é óbvio, né, que alguns grupos se unem, né, então eles também, de certa forma, lançam chapas, né, para esses conselhos, né, todos os conselhos que eu descrevi para vocês, e alguns até contactam também pessoas externas à Unifesp, a Universidade Portuguesa, né, para vir concorrer a esse cargo de reitor. Então, também há uma certa articulação, que eu acho que é normal, também não tem problema, a articulação eu faço bastante também, mas é um pouco, acaba acontecendo um pouco isso, né? Então, acaba tendo aí uma certa negociação dessas pessoas. E aí eu queria trazer essa proposta, né, aqui para essa chapa,
Então, eu acho que a gente, se calhar, teria que mudar todo o estatuto, não estou querendo trazer como é lá aqui, né? Mas, por exemplo, essa centralização na figura do presidente do Conselho Universitário ser o reitor, eu acho que é bom, se for uma gestão, pode ser bom, né? Se for uma gestão progressista, mas a minha pergunta é, e se a gente, por exemplo, tiver agora aí um reitor, né, bolsonarista? Então, se não é bom para um lado, também não é, né, se é bom só para um lado, eu considero que não é bom, que não é correto, que não é justo. Então, por causa dessa questão, eu tinha essa proposta. Pronto, era isso. Fico à disposição. Obrigado, Liana. Interessante você trazer essas referências. Hoje, numa reunião que a gente teve de manhã, a gente falou um pouco de comissão própria de avaliação interna e avaliação externa. Então, a gente sempre é bom olhar exemplos internacionais. E como membro do Conselho Universitário também, praticamente desde 2009, eu acho que seria muito interessante a gente fazer essa proposta sua de adaptando a situação brasileira, no caso da Unifesp, do Consul, não sei o que você acha, do Consul eleger o presidente, não sei se é isso que você propôs. E o presidente pode ser o reitor ou a reitora, se o Consul assim desejar, né? Mas poderia ser uma eleição anual, se o reitor ou a reitora não tiver uma atitude democrática, o Conselho vai querer trocá-lo, né? Acho que seria uma forma de adaptar a situação que você coloca para o caso da Unifesp do Brasil. Eu acho que pode fazer uma analogia também com o próprio presidente das câmaras, né? Por exemplo, no caso acabou tendo o impeachment, né, da Dilma. Que, aliás, se fosse a Dilma que fosse a presidente daquele conselho, né, da Câmara, isso não aconteceria. Quer dizer, então, se calhar é bom, vamos trocar. Não, se não é bom para um lado, não é, né? A gente tem que pensar assim, não pode estar favorecendo um lado, né? Então, eu acho que uma outra analogia seria isso, e aí os colegas podem, né, em vários setores tem isso. Né? Eliane, eu acho interessante a tua proposta, né? Acho que ela surpreende, né? Acho que ela é ousada, mas se a gente pensar bem, né, a universidade tem que ser democrática, todo mundo concorda com isso, né? Até instituições menos democráticas, que a gente julga menos democráticas, né, tem essa separação de poderes, né, uma separação de poderes. Qualquer clube, o clube de futebol, ele vai ter o seu presidente e tem uma outra pessoa que é o presidente do Conselho Deliberativo, né? Então, é saudável, né, surpreende, é ousada para o contexto brasileiro, mas ela é saudável para a democracia, né, e várias instituições tem essa prática, né? O presidente do Consul nada mais faz do que encaminhar, passar a palavra, enfim, isso também tira um predomínio, né, da figura do reitor como algo muito centralizador, né? Então, acho que pode até dar melhor fluência para a reunião, inclusive, do Consul, que cá entre nós são bastante longas, né, Eliane? Não, as reuniões do Consul costumam ter uma duração bastante longa. Eu acho que é uma questão de avaliar, mas é uma proposta interessantíssima e considero bastante ousada, né? Mas, sem dúvida nenhuma, democrática, né? Bastante democrática. É preciso ousar, né, Daniel? Eu acredito que sim. Eu queria fazer um acréscimo, acho que é importante. Independente de quem for o presidente do Conselho Universitário, é preciso que ele esteja sujeito, de alguma maneira, às mesmas normas. Um dos problemas que os nossos colegas têm, eu imagino, eles já me disseram que tem, porque está acontecendo, e eu tive quando estive lá, é que a prerrogativa da presidência do Conselho Universitário dá ao presidente, que hoje é o reitor, um tempo de fala muito maior, né? Um tempo de condução do processo muito maior, né? Ele não submete às mesmas restrições de tempo que os outros são. Então, isso é assimétrico. Ser presidente significa que ele vai conduzir a pauta, já tem isso. Mas não estar sujeito à limitação de tempo, poder cortar a ordem para fazer um comentário entre as falas agendadas, sem se inscrever, tudo isso acaba deixando as pessoas, imagino eu, irritadas, porque dá um poder de condução muito exacerbado ao diretor, ao presidente do Conselho Universitário, né?
mesmo se não for o reitor, se assim continuar, esse risco continua. Então, eu acho que uma ideia é que o presidente, independente de quem for, votado pelo Conselho, né, se submeta às mesmas regras de direito de fala, etc., do que os demais. Que, portanto, tenham, digamos, um secretário que faça esse processo, né, um técnico de preferência, que não seja membro, para fazer esse processo, né? Pedir para as falas serem terminadas, o reitor, qualquer um, se inscreve, faz a sua fala, etc. e tal. Né? E na hora dos encaminhamentos, as pessoas também pedem para encaminhar. Reitor, pró-reitor, se estiver lá, enfim, se eleger, né? Imagina, não nomeado. Né? Então, seria interessante porque é o princípio da isonomia. Porque, veja, se o reitor for eleito legitimamente presidente do Conselho Universitário, ele já é o reitor. Ele ainda tem a prerrogativa de conduzir dessa maneira, complica muito. Enfim, uma sugestão. Bom, é aquilo que eu falei, né? Além disso, os pró-reitores terem voz e voto no Conselho Universitário, para a gente é uma coisa inaceitável, porque a gente conseguiu, para os conselhos centrais, né, que a gente tivesse eleições de todas as categorias da nossa comunidade, os nossos representantes, né, eleitos por nós, né, cada uma das categorias. Aí o reitor tem a prerrogativa de indicar seus pró-reitores, são pessoas indicadas por ele. Aonde que entra, onde é que está, né, como é que eles podem ter voz e voto se eles também não passaram, né, por um processo eleitoral? Então, né, onde fica aí a questão da democracia? Né? Então, isso eu já tinha falado, o professor Belo falou agora, e a gente não pretende fazer isso, né? Então, o pró-reitor não vai ter voz e voto se continuar sendo não eleito pela comunidade. Perfeito, Adriano. Então, acho que temos mais um conjunto de propostas aí para tornar o Conselho Universitário mais democrático, né? Que é a eleição do presidente e o fim do voto daqueles que não foram eleitos, como no caso dos pró-reitores. Estou postando aqui, temos vários comentários, né? Um da Iara, aí que a questão é de caráter pessoal, né? As regras têm de deixar claro que o presidente do Conselho pode tudo, e claro, os professores participantes, como o Belo colocou, né? A Iara está concordando com o Belo. E a nossa visão também, como conselheiro há muito tempo, de que a discussão no Consul não tem fluído muito. Também, como o Daniel colocou, é muito longo. Nas conversas que a gente está tendo, as pessoas estão pedindo para serem ouvidas, né? E no Consul a gente mais recebe informação, a sessão de informes é de 2 a 3 horas, e tem reunião que a gente nem consegue falar, nem é aberta a palavra para a gente. Ô, Leduino, o Emerson escreveu aqui no chat que é possível ter maior margem de autonomia para os campi, né, no orçamento da Unifesp. Gente, eu estou sem óculos. Para atender suas especificidades em que pese a redução. Sim, obrigado, sem óculos. O Emerson, ele conhece, né, foi diretor administrativo, conhece, e está dando um aval aí técnico para aquilo que a gente está colocando. A professora Ana Neme está colocando, ela tem razão. Para a gente mudar, tornar o consumo mais democrático, como está sendo colocado aqui, do pró-reitor não ter direito a voto e do presidente ser escolhido, ou presidenta do conselho, isso precisa de uma alteração no regimento e no estatuto. Então, a gente vai se propor, caso sejamos escolhidos pela comunidade e sejamos empossados reitor e vice-reitora, nós iremos propor essa mudança no estatuto e regimento logo nas nossas primeiras reuniões. Ninguém está... A gente também coloca, né, precisa realmente mudar o estatuto e o regimento, mas nós queremos fazer mudanças pontuais, porque na última década a gente passou mudando o estatuto e regimento, né? Acho que estamos todos exaustos desse processo, a gente quer focar mesmo nas atividades fins, ensino, pesquisa e extensão. Então, seriam mudanças pontuais. Tem algumas perguntas aqui, mas, Beth, você não falou ainda, você não quer falar um pouco do que você acha, trazer a visão aí um pouco do Campo São Paulo? Parece assim. Eu vou me apresentar. Boa tarde a todos, bem-vindos.
Eu sou professora Beth Salvador, do Departamento de Informática Médica, da Escola Paulista de Medicina, sou enfermeira de formação, minha especialidade é em informática médica, dou aula para todos os cursos do Campus São Paulo. Eu estou na 4ª gestão do Consul e sou membro suplente da congregação da Escola Paulista de Medicina. A nossa proposta, que eu gostei bastante, que foi bem aceita pelo grupo de apoiadores e pelos professores Leduino e Adriana, é premente, é necessário que haja a descentralização da administração do Hospital São Paulo, o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Paulo, para o Campus São Paulo, em que tenhamos profissionais competentes, mas, sobretudo, com vasta experiência em gestão para hospitais universitários. Isto é necessário descentralizar a administração do Hospital São Paulo para profissionais que, de fato, tenham experiência vasta em gestão e administração de um hospital universitário. É muito importante isso. Porque a reitoria, a gente acredita que a reitoria administrando um hospital sem expertise, sem uma longa experiência de gestão, pode haver conflitos de interesse que não favoreçam os profissionais e a gestão eficaz do Hospital São Paulo. Isso deve ocorrer de forma gradativa, com a participação de todos, mas, sobretudo, do Campus São Paulo e da diretoria da Escola Paulista de Medicina. Obviamente, montando um grupo que possa fazer uma transição transparente, gradativa, responsável e segura. E eu agradeço os professores Leduino e Adriana por compreenderem essa necessidade. Os técnicos, os servidores, os profissionais da saúde, eles precisam que a administração do Hospital São Paulo seja do Campus São Paulo. E a gente deixa livre a reitoria para ter mais tempo para se dedicar para questões mais importantes dos campi, questões acadêmicas, de pesquisa, internacionalização, questões importantes que possam trazer transparência para toda a administração universitária. A professora Dulce traz aqui uma contribuição muito importante, deixar a administração do Hospital São Paulo para o Campus São Paulo. De fato, premente. Obrigado, Beth, obrigado, Dulce. Acho que a proposta que você apresenta, né, é coerente com a nossa proposta de descentralização, que a reitoria trabalhe no sentido de integrar os campi, né, integrar nossos projetos, nossas áreas de saberes, e dando autonomia para cada um dos nossos campi, né? Então, a Escola Paulista de Medicina, a Escola Paulista de Enfermagem, tem uma longa história de gestão, uma história muito bonita aí com o Hospital São Paulo. Até recomendo ler os trabalhos da professora Ana Neme, que está nos assistindo, que ela explica de maneira muito didática essa história bonita. Você sabe, Beth, como que é administrado, por exemplo, o Hospital das Clínicas da Unicamp, o Hospital das Clínicas da USP, como que é essa relação da reitoria com esses hospitais? A grande maioria, são 50 hospitais universitários, a grande maioria é administrada pela Faculdade de Medicina. Os exemplos mais próximos é a Unicamp e a Faculdade de Medicina da USP, que administra os hospitais universitários desse conglomerado. Vai muito bem, tem uma gestão excelente, quer dizer que a reitoria não participa. Eles prestam contas mensalmente, é uma gestão que dá muito certo, uma gestão eficaz, responsável, e a gente tem bons exemplos no Brasil inteiro em que a gestão dos hospitais universitários é ligada à Faculdade de Medicina. No nosso caso, o Campus São Paulo, que integra os cursos de biomedicina, fonoaudiologia, cursos de tecnologia, medicina e enfermagem.
Obrigado, Beth. Realmente, hoje por acaso, eu conheço, né, os reitores da USP e da Unicamp. Da USP, inclusive, já esteve aqui no nosso campus, na época que a gente estava pensando no projeto pedagógico, o professor Varran, que é da Poli, né? Então, é um engenheiro. Como que o reitor engenheiro poderia influir no hospital, né? E o reitor da Unicamp, o professor Marcelo Nobel, é um físico, né? Então, isso é natural nas universidades, não só do Brasil, do mundo inteiro, né? Não podemos ter quem cuida de hospital é quem entende hospital, quem vivencia a história de hospital. Então, acho que essa proposta é muito boa. Para a gente fazer de maneira dialogada com os colegas do Campus São Paulo, como você colocou muito bem, acho que é uma descentralização gradual, né, fazer uma transição bem tranquila e dialogada. Ô, Leduíno, posso fazer um comentário nesse... Claro. Tá? Bom, a proposta que você falou combina muito com o eixo da gestão, com o nome da chapa, que é descentralizar, né? E, assim, eu acho que essa relação do hospital com a reitoria, eu acho que ainda é um processo, né, da construção da universidade plena que a gente né, avançou muito, já são 15 anos de expansão, né? Eu acho que nós temos uma oportunidade com essa candidatura que representa aí todos os campi da Unifesp, mas sem predomínio e sem hierarquia, né? Depois de 15 anos de expansão, acho que a oportunidade, né, descentralizar, porque na prática, Beth, confirma para mim, na prática isso já é feito, né? Na prática, a gestão do Hospital São Paulo está nas mãos das pessoas que fazem o hospital acontecer, né? O que a gente vai ter de ganho é uma redução de eventuais intervenções, né? Que isso deve acontecer bastante, né? E então isso é um ganho para o Campo São Paulo, eu imagino, né? É um ganho que vai no encontro de autonomia dos campi que a chapa propõe. E o que ganha os outros campi com isso? Eu acho que o hospital é tão emergencial, tão importante, tão grande, né? Que o tempo, naturalmente, como é tudo emergência, é urgência e emergência, né? O hospital é isso. Então, isso deve tomar um tempo. Socorro, porta aberta. Então, deve tomar um tempo, naturalmente, da reitoria, né? E isso diminui a atenção que ela tem que dividir com outros 7 campos da Unifesp. E somos uma universidade plena hoje, tá? Então, acho que é uma relação ganha-ganha, né? Sem mudar a política do hospital, que é SUS e é NASP com atendimento a todos os campos, né? A biblioteca do campus Guarulhos é administrada pelo campus Guarulhos, mas qualquer pessoa pode tirar livros na biblioteca, né? Isso faz parte da política e não da gestão. Então, é possível conciliar e ter ganhos em todas as partes com essa sua proposta, na minha avaliação, Beth. Obrigado, bem. A gente continua com a mesma política de prioridade de atendimento à prata da casa. Os discentes e os docentes e os técnicos administrativos de todos os campi têm prioridade de atendimento no nosso hospital. O hospital é de todos nós. O fato de ser administrado pelo Campo São Paulo, que são médicos, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, administradores especializados em administrar a gestão de um hospital universitário é um know-how. São pessoas que estão vivendo o Hospital São Paulo, o dia a dia dele, que tem a prioridade de administrar, porque conhece profundamente o sistema complexo de um hospital quaternário, de alta complexidade, de 720 leitos, como é o Hospital São Paulo. Só mais uma informação, né? Que esse ponto, né? Mas estava assim, constava no programa também de 2012 da professora Soraya, atual gestão, né? Lá estava escrito fazer estudos para a descentralização do Hospital São Paulo para o Campo São Paulo, né? Eu acho que, né, o momento, acho que já deve ter tido, tempo de estudar já teve, né? Então, eu acho que a gente tem condição de resgatar essa proposta, né? E acho que ela vem ao encontro do eixo central que a gente está discutindo hoje, tá? E né, a reitoria tem um papel, né, de coordenação geral de todos os campi e que a gente possa ter os campi com autonomia
e com mais descentralização. O Campus São Paulo tem recursos humanos competentes para isso, né? Então, é questão de confiança e de que, né, é possível você, né, estar na reitoria sem ter o controle, sem estar controlando a todo momento tudo, né? Então, acho que é uma grande oportunidade que a Unifesp tem nesse momento. Perfeito, Daniel. Obrigado. Acho que o que você falou corrobora aí o comentário da professora Ana Nemer, né? Que ganha descentralização, a reitoria pode tratar de assuntos que são efetivamente de todos, como a gente tem colocado aqui, né? A Soriara Estrela comentou, né, que isso não é muito claro, realmente a gente precisa, né? Na campanha também serve para isso, né? A gente fazer esse debate, publicizar o que acontece na universidade. Então, realmente, hoje no nosso entendimento, pelo que a gente conversa, o Hospital São Paulo está sofrendo, digamos, assim como os demais campi, né, um processo de centralização por parte da reitoria. Então, a gente precisa inverter essa lógica. E, bem, eu estou relendo, né, como eu disse, alguns trabalhos da professora Ana Nemer, estou bem fascinado com a história do Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, como um grupo lá em 1933, né, num quadro muito precário, passou pela Segunda Guerra Mundial, não havia SUS, né, então era um hospital de indigentes, hospitais daqueles que não tinham direito à previdência, não tinham dinheiro para pagar. É um processo muito bonito, teve até greve estudantil pela federalização do hospital, porque foi federalizado em 55 apenas a Escola Paulista de Medicina, metade, dividiram o quarteirão no meio. É uma história que a Ana Nemer conta muito bem, que daria um filme. É muito bonito, a gente precisa valorizar essa história e valorizar aqueles que construíram o Hospital São Paulo como de referência, que são os nossos colegas, estudantes, técnicos e professores do Campus São Paulo. E os enfermeiros, eles dormiam aonde é a faculdade, a Escola Paulista de Enfermagem, o prédio da Escola Paulista de Enfermagem, era onde dormiam os enfermeiros, as enfermeiras, majoritariamente, naquela época. Elas dormiam ali para estar perto do cuidado. É uma história muito bonita. E todos esses profissionais que estão na gestão viveram, ou parcialmente, nós temos uma história muito bonita de viver a gestão do hospital há mais de 30 anos. Eu sou ex-aluna e estou no hospital há 36 anos. Então, a gente sabe o quanto o Hospital São Paulo sofreu na atual gestão. Então, eu acho que esse sofrimento precisa parar, porque nenhum benefício foi feito. Muito obrigada. Obrigado, Beth. Temos mais alguns comentários, se alguém quiser falar, é só... Deixa eu pegar aqui... Não, eu só queria ressaltar que a gente está aqui com as nossas propostas, para alguns são ousadas, mas é assim que a gente acha que a nossa universidade deve ser administrada, né, respeitando a sua pluralidade, e, né, hoje a Unifesp é uma universidade plena, e deixar bem claro que ninguém aqui está querendo passar por cima de regimento, né, do regimento da universidade. Nós temos as nossas propostas e nós vamos trabalhar, né, para que a gente possa fazer mudanças, né, se a comunidade assim quiser, no regimento e colocá-las em ação, né, mas a gente conhece o regimento, mas a gente pretende mudar alguns pontos para que a nossa administração siga conforme as nossas posições e o que a gente acredita, né? Então, só como várias pessoas falaram na questão do regimento, eu queria deixar isso bem claro aqui. Obrigado, Adriana. Então, está visualizada aí a pergunta do Marcelo, né? Nós precisamos de técnicos de laboratório de pesquisa para nos ajudar na rotina. Qual é a posição de vocês para a redistribuição desses números dentro da instituição? O mesmo para secretárias. É um absurdo técnicos e secretárias em alguns campos acumularem atividade, enquanto em outros há um subaproveitamento dessas funções. Então, os assuntos são interligados, né? Até a gente vai se aprofundar isso no eixo 3, que é a valorização das pessoas. A gente propõe criar um plano diretor de recursos humanos, investir nas pessoas, valorizar, fazer um estudo
Foi feito um censo, mas a gente não sabe o resultado, né? Então, acho que a gente precisa refazer um estudo, e chama muita atenção alguns números que a gente andou estudando e buscando. Por exemplo, na intranet, é possível ver o número de técnicos por campus e na reitoria. Se a gente somar os 6 campi de expansão, incluindo a Zona Leste, a gente tem 440 técnicos administrativos. Só no prédio da Sena Madureira, da reitoria, tem 364. Então, veja a dimensão. Soma de todos os campi, 440. Só na reitoria, que não tem estudante, né? 364. Então, isso mostra, evidencia essa centralização que a gente vai inverter. Então, a gente precisa, Marcelo, você tem razão, estudar. A gente tem conversado, como eu coloquei aqui, com professores da área experimental, que estão tirando dinheiro do bolso para manutenção, que sofrem com a falta de técnicos de laboratório. Isso em vários campi acontece. Se a gente comparar o número de técnicos que tem por campus, na Unifesp, por área, em outras instituições, a diferença é gritante. Vou dar um exemplo, por exemplo, do campus de Guarulhos, da EFELESH. Na EFELESH existe 45 estudantes por técnico administrativo. Se a gente pegar o equivalente à EFELESH na Unicamp, que é o IFISH e o IEL, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e Instituto de Estudos da Linguagem, seria o equivalente. A relação é um técnico para 25 estudantes. Então, vê 1 para 45, 1 para 25. Mostra a diferença, e os nossos professores concorrem nos mesmos editais, nós somos cobrados para entregar a mesma qualidade, e temos, né, a mesma qualidade da Unicamp e da USP, só que temos essa diferença de estrutura. Então, a gente vai investir nisso, esse é um dos pontos também importantes. Aí, do segundo eixo, como eu disse, está tudo relacionado, né? Nosso segundo eixo é a redução da desigualdade entre os campos. Então, a gente vai trabalhar na questão orçamentária e de pessoal, técnico, administrativo e docente. Tá aberto, eu estou vendo aqui, tem bastante algumas perguntas que eu não postei ainda. Vou postar então, uma... A gente está planejando como fazer essa distribuição, mas de uma maneira mais democrática possível, né? E a gente vai falar disso quando a gente for falar realmente no eixo em que a gente vai falar das pessoas, né? Não vai ser assim, tira o técnico daqui, joga lá e pronto. Não é assim. Né? As pessoas têm que ser respeitadas, a vida delas tem que ser respeitada, mas a gente vai tentar diminuir essa desigualdade, sim, né? Que é muito grande e necessária. Interessante, viu, Adriana? Desculpa, professor Daniel. Só um detalhe na fala da professora Adriana. Ao encontro da fala dela agora, eu pessoalmente tive uma proposta muito bem acolhida pela Chapa 3 e pelos professores Leduino e Adriana, que é valorizar a progressão da carreira dos técnicos administrativos. Os técnicos administrativos, na minha opinião pessoal, são o nosso tesouro. São profissionais altamente qualificados, competentes, inteligentes, compromissados. Eu tenho um relacionamento excelente. Para vocês terem uma ideia, como o meu respeito por tais é grande, eu priorizo como orientação do mestrado profissional na Escola Paulista de Medicina os tais. Eu tenho 12 orientandos tais, e são os meus tesouros. Então, eu acredito que a forma como eles devem progredir na carreira tem que ser direcionada. Não é jogar curso, não é simplesmente oferecer curso. Eles têm que ser orientados, direcionados. A melhor forma de capacitá-los e de obter as melhores competências e habilidades na progressão da carreira. Deve ser orientado, deve ser conduzido por profissionais expertos nisso. E não é simplesmente oferecer curso, é orientá-los e sempre incentivá-los a seguir a carreira acadêmica com mestrado e doutorado, e incentivar a abertura do doutorado profissional. Essa é a minha proposta pessoal para vocês. Contem comigo. Obrigada. Também, Obrigado, Beto, muito bom. Também para complementar o que a Adriana
falou, né, muito bem lembrado, Adriana, né, é possível fazer isso de maneira consensual entre as partes, né? A gente tem muitos servidores que vivem mais próximo de algum dos campi do que da própria reitoria. Então, é possível fazer um levantamento nesse sentido. Há pessoas que podem ter interesse em reforçar os campi, né? Porque a gente precisa reforçar os campi, né? Também há gente que se aposenta, enfim, né? A gente vai ter uma dificuldade agora, isso é verdade, com a ausência de vagas. Os campi foram reforçados, é preciso também reconhecer que houve, né, em Guarulhos, houve um aumento de tais, né, no campus, né, quando o meu início na gestão quase igual foi o início da primeira gestão da professora Soia, coincidiu, né? E houve sim um reforço, mas houve numa época que havia vagas adicionais, né? Do governo federal tinha vagas adicionais, novas pactuações e vagas adicionais. A gente não tem mais essa perspectiva hoje e os campi precisam ser reforçados. Os números que o Leduino traz, né? 364 na reitoria, onde você não tem um curso EAD, né? Mas você não tem alunos ali cotidianamente. Nos campi, Guarulhos, você tem 4.000 alunos, em Diadema também 4.000, Baixada Santista quase nessa proporção também. Enfim, né, a gente precisa reforçar os campi, né, 364 tais na reitoria, 440 em todos os campi, juntos, exceto São Paulo, é um desequilíbrio, uma desigualdade. Isso combina com o eixo, com 2 outros eixos, né, Leduino? O eixo segundo da redução das desigualdades e o eixo terceiro da valorização das pessoas. Então, está bastante integrado os eixos da gestão também, da apresentação, da construção da candidatura. Obrigado, Daniel. Acho que você explicou bem. A gente já está chegando no fim, porque a gente combinou com todos os colegas as lives serem de duração de 1 hora, para não ficar cansativo. Eu só queria dar os números aqui precisos, né? Na EFELESH, nós temos 4.210 estudantes no campus Guarulhos, 92 técnicos. Então, 4.210 estudantes, 92 técnicos. Na reitoria, nós temos 364 técnicos. Então, isso dá uma relação de 45 estudantes por time. Eu acho que eu me confundi aquela hora. No IFISH-EL da Unicamp, nós temos 3.424 estudantes para 184 tais, que dá uma relação de 25 estudantes por time. Então, só para esclarecer isso, nós temos algumas perguntas que não deu para a gente desenvolver, que é do Raul, sobre a RTI FAPESP, e a professora Ana Neme coloca a questão das 30 horas, que nós vamos abordar 30 horas barra o trabalho remoto. Então, nós vamos apresentar uma proposta de trabalho remoto, que nós estamos todos fazendo, né, técnicos administrativos, quer dizer, aqueles que não são de serviços essenciais, estamos fazendo. Então, como regulamentar, qual vai a proposta da nossa chapa para regulamentar o trabalho remoto, nós vamos discutir nas próximas lives. Então, eu queria que nesse finalzinho, desde já agradecer a todos e todas, vou colocar aqui como participar de maneira assíncrona, né? Quem estiver assistindo esse vídeo não ao vivo, pode enviar também pelo formulário. E nós temos uma proposta de uma live a cada dia, né? Hoje foi muito legal, a minha autoavaliação aqui é que foi ótimo. Pelas perguntas que apareceram, pelos comentários aqui, a gente que avança num programa de gestão participativa e ousado, como o Daniel e a Eliane colocaram. Eu gostaria de ver com os colegas que existem pessoas que estão dizendo que não vão conseguir participar todos os dias, e colocaram isso no formulário, enviaram um e-mail. E se a gente não poderia condensar, em vez de fazer 5 lives, fazer 3, condensando os eixos 2 e 3 numa live e o eixo 4 e 5 numa outra live. Então, gostaria de ver o que vocês acham. Mantemos a programação de uma live por dia, ou atendendo aí o pedido daqueles colegas que estão com dificuldade de assistir todas as lives, de fazer mais 2 lives, agregando 2 eixos em cada live. O que vocês acham? E os colegas que estão assistindo também podem opinar, né? Eu acho que pode ser viável, Leduino. A gente marcaria, em vez de 1 hora, 2, né? E discutiria. E os eixos é aquilo que a gente falou, estão muito interligados. Realmente, a gente está recebendo um número bastante de formulários aí, né, com propostas, e também faço minhas e suas palavras, sou bem contente com a participação. Então, acho que
a nossa comunidade está pensando muito, muito parecido com a gente, né? E acho que a nossa proposta vai sair bem, bem legal. Estou bem contente com esse nosso primeiro dia. Espero que amanhã a gente consiga fazer a transmissão, amanhã, né? Ou, se a gente decidir, por mais 2 lives, seriam na quarta e na sexta, certo? Sim. A professora Ana Neme está perguntando aí para ela ajudar a tomar essa decisão até quando vai a campanha. Então, a campanha vai até dia 15 de dezembro. Mas nós não podemos adiar muito a entrega do programa, né? Nós temos uma carta de princípio, que alguns colegas até acharam que era o programa, mas é uma carta de princípio. O programa a gente vai detalhar os princípios, como que a gente vai fazer. Então, nós precisamos concluir essa fase essa semana, seja em 2, mais 2 ou mais 4 lives. Aqui também a professora Yara disse que não consegue participar todos os dias. Nesse modo seja bom que vai agregando. Vamos encaminhar, tem muita pergunta que a questão do RTI, que o Raul e o Marcelo colocam, vamos discutir na próxima live, porque é um assunto que demanda um tempo bom, merece um tempo para a gente conversar com calma sobre a RTI. Nós temos uma proposta clara, que nós queremos discutir com vocês e ouvir vocês também sobre a proposta. Mas podemos deixar a próxima live, seja ela amanhã ou na quarta-feira. A Dulce coloca aqui lives em dias alternados ou tempo maior. Talvez a gente possa fazer lives em dias alternados hoje, segunda, quarta e sexta, como a Adriana colocou, e um pouquinho mais de tempo, de 1h30, 2 horas, ao invés de 1 hora só. O que vocês acham? Podemos fazer assim? Eu acho, Leduino, eu acho que, principalmente para os eixos 2 e 3, pelo que já foi levantado hoje, acho que eles vai até ter uma sinergia mais interessante, né? Também Valorização das pessoas e redução das desigualdades, né? Um dos pontos das desigualdades são as pessoas, né? Então, acho que tem bastante a ver, sim, né? Hoje a gente discutiu mais a gestão, o orçamento, a descentralização, a autonomia. Na próxima, a gente consegue, juntando esses 2 eixos, ter propostas, que as propostas podem dialogar com mais de um eixo, né? Que possa, então, pode causar essa sinergia. Acho bem interessante aí a gente juntar e concentrar, então, a discussão de 2 eixos juntos. E sugiro um tempo maior, como a professora Dulce sugeriu. Um tempo maior é interessante, porque 1 hora passa muito rápido e a gente acaba não abordando os temas de forma um pouco mais complexa. A Eliane, gostaria de falar? Sim, eu convidei a comunidade, né, aqui os diademenses, as lideranças aqui na Diadema, e o Raul até também convidou, foi Guarulhos, com a participação da professora Márcia Giacomini. O que nós combinamos com as lideranças é que elas teriam uma participação mais ativa, que é aquela minha fala no Consul sempre, né? Trocar diálogo por articulação. Porque uma coisa é você ouvir, né? A gente ouve e depois nem sequer coloca no programa. E eu gostaria da gente, eu pedi para muitas pessoas participarem, né, daqui das lideranças, que nem amanhã nós vamos estar falando sobre o papel da Unifesp, a questão da Universidade Socialmente Referenciada, no Repórter Diário, falando da Escola da Cidadania, que é coordenada pelas lideranças da cidade. A Unifesp, ela coordena junto, mas a maior parte é trabalho deles, protagonismo, empoderamento deles. Então, eu vejo essa chapa, ela tem essa sensibilidade, essa abertura, eu acho isso muito, muito importante, e aí eu queria agradecer aqueles que estão assistindo, porque eu convidei muitas pessoas, né, para participar da comunidade externa à Unifesp, porque eles precisam ter voz, principalmente, que aqui em Diadema, a Adriana deve saber melhor do que eu, porque é mais antiga, foram os movimentos sociais que trouxeram a universidade para cá, né? Eles, assim como a história do Hospital São Paulo é linda, a história aqui da vinda da Unifesp para Diadema é muito bonita. E essas lideranças que estavam ali segurando placas na Praça da Moça,
e fazendo seus cursinhos populares ali, já querendo que aqueles alunos entrassem na futura Unifesp, que viria para Diadema, alguns hoje estão aqui coordenando projetos, são nossos alunos, e aí eu queria dizer que eu fico muito feliz que essa chapa fez uma reunião com eles, ouviu, e vai ouvir as propostas aqui no formulário, e agradecer mais uma vez aos colegas, Leduino, Adriana, e a todos os colegas aí envolvidos na chapa. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado, Eliane. Agradeço muito, acho que o que você coloca tem total consonância com o propósito da nossa chapa. Temos que estar junto com a sociedade, é para isso que a gente existe, para isso que estamos aqui, né? Só explicar um pouco o que aconteceu com o YouTube. Mesmo a nossa chapa não tem uma estrutura por trás, né? É a gente mesmo que faz, né? Então, a gente está fazendo campanha, e aí a gente estava discutindo a questão da live, como é que ia ser, e a questão de segurança. E quando a gente optou aqui pelo StreamYard, que foi no sábado, e a gente resolveu a gente vai fazer uma vaquinha depois para pagar, que foi R$150, para a gente poder ter a versão paga durante um mês, que é o mês de campanha. E aí eu paguei, né, com cartão de crédito, só caiu hoje, e o YouTube demora 24 horas para liberar, até 24 horas, então até o início da live não tinha liberado ainda. Então, a partir de amanhã, a gente já vai poder usar o YouTube. São problemas que acontecem. A gente só precisa decidir se vai ser amanhã ou se a gente vai fazer na quarta 2 temas e na sexta 2 temas. E aí? Rapidinho, enquanto a gente pensa, a Rosângela, tem muita pergunta aqui, a gente precisa ter um moderador próprio, né? A Rosângela Rocha pergunta, e Osasco também muito defasado em relação aos técnicos? Eu diria que sim. Eu não tenho os números aqui para falar, mas na próxima live a gente traz aí essa relação de estudantes por tais de Osasco, de cada um dos campi, mas Osasco também tem muito pouco técnico administrativo, acho que é da ordem de 50, que eu me lembro, 52, muito defasado também. Lembra 52, vamos lembrar que na reitoria tem 364, a gente vai inverter essa ordem. Então, podemos aqui, de maneira democrática, decidir, o professor Raul também coloca em quarta e sexta. Então, fica a próxima quarta, a live, até que a live da professora Eliane é amanhã, né, Eliane, que você colocou? Minha live, o quê? A entrevista do Repórter Diário é 15 horas. Mas vai ficar gravado lá. Aí depois tá bom. Beleza. Vamos deixar, então, para quarta-feira, 5 horas, a próxima live. Podemos fazer um pouquinho mais longo. Hoje a gente está demorando 1h20, né? Então, a próxima live, 2 eixos: redução da desigualdade e valorização das pessoas. E sexta-feira podemos... Leduino, só a informação é 55, você acertou, 55 técnicos em Osasco, né? Aí precisaria comparar, como hoje a gente ia discutir o eixo 1, né? Mas para o próximo eixo da valorização das pessoas, redução das desigualdades, a gente vai trazer esses números todos certinhos aí. Obrigado. Tá? Mas eu acabei de confirmar aqui, são 55 técnicos hoje no campus Osasco. Se eu não me engano, é o menor em número de técnicos. É o menor. Tá? O campus é o menor em número de técnicos. Só a Zona Leste, que está com 6 técnicos, foi criado o campus com apenas 6 técnicos, e Osasco vem em seguida com 55 técnicos, tá? Ok, bem, obrigado. É um número muito baixo de técnicos. Talvez o campus Osasco, se a Rosângela puder entrar em contato com a gente, mas a gente pode comparar com a FEA, por exemplo, né? Na Unicamp seria um pouco mais difícil de comparar, pensando rápido aqui. Bem, então a próxima live nossa vai ser na quarta-feira, às 17 horas, até às 18h30. Eu agradeço ao professor Raul que nos ajudou aí. Então, nos ajude a divulgar, né? Quarta-feira vamos discutir 2 assuntos importantes para a nossa chapa, para a universidade: redução das desigualdades e valorização das pessoas. Muito obrigado a todos. Se alguém quiser fazer alguma consideração, agradeço muito mesmo. Obrigado. Eu concordo com tudo que o Emerson falou aqui hoje, viu? Oi, gente. Agora estão me escutando, não? Olha aí, Emerson. Agora? Meu Deus, eu não sei o que aconteceu. Ele não queria falar na hora.
falar para finalizar, né? Dá o seu depoimento final aí, então, Emerson. Aí. Eu peço desculpas, né? Mas só para falar rapidamente sobre orçamento, eu creio que apesar da forte redução do orçamento, é possível sim ter pelo menos uma margem de maior autonomia para os campi, né? É possível sim, porque hoje está muito engessado. Hoje realmente os campi eles ficam muito engessados com as diretrizes da reitoria, tá? Falou quem entende, viu? Falou quem entende. Quantos anos de diretor administrativo, Emerson? Foram 10 anos. Eu estou há 15 anos na universidade, fiquei 10 anos como diretor aqui da Baixada, né? Então, obrigado, Emerson. Nossa, muito obrigado mesmo. Quando a gente foi diretor, na mesma época, eu, você, Sim. Daniel, e a gente até, você conhece muito mesmo de orçamento e né, se esforçou muito lá no campus, junto com os diretores acadêmicos que você trabalhou junto, para a consolidação do campus Baixada Santista. Cada campus tem a sua dificuldade, né? E com muito esforço de todo mundo, a qualidade dos nossos técnicos aí, como o Emerson, a gente está conseguindo manter a qualidade da Unifesp. Então, eu agradeço. Patrícia, Rosângela, na quarta-feira a gente vai trazer esses números aí da relação, né, proporção TAI discente do campus Osasco e dos demais também. Muito obrigado mesmo, pessoal. Boa noite, até quarta. Chapa 3. 3. Boa noite. Vai, Chapa 3! Vai, Chapa 3! Lá! Tchau. Tchau.